Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais este vídeo. Eu sou o professor Oclair e no vídeo de hoje eu quero falar sobre, na verdade, responder o comentário do nosso amigo aqui, responder esse comentário aqui. Fazendo a faculdade de História e fazendo uma pós em Teologia, a pessoa é um teólogo ou precisa fazer teologia? Essa indagação ela é muito pertinente e difícil de responder. Então peço que me acompanhe até o final desse vídeo. Se inscreve, compartilha. Na descrição você encontra um curso de teologia pagamento único, tá? Pagamento único. E vamos ao vídeo em si. Por que eu digo que é difícil delimitar a teologia da história? Porque quando a gente vai lidar com teologias, vamos lá, o típico pessoa que quer ser pastor, ou simples cristão, o cristão mais simples que queira estudar a Bíblia, automaticamente ele está estudando história. E não é qualquer tipo de história. Ele está estudando história antiga. Uma das coisas que eu mais me surpreendi ao estudar história depois de ter cursado teologia foi descobrir que o processo exegético, aquilo que eu falo para vocês aqui, de estudar grego, estudar hebraico, crítica textual e por aí vai, isso que eu falo para vocês é exatamente os passos que todo historiador antigo tem que fazer. Todo. A exegese não é uma matéria específica da teologia. A exegese e hermenêutica são matérias que você pode aplicar para qualquer documento antigo. Só que nós, que vivemos no seio cristão, buscamos muitas vezes para estudar o quê? O texto bíblico, a Bíblia Sagrada. Então, a teologia e a história, nesse caso, elas se misturam, elas são iguais. E quando eu fiz a faculdade de História, você tem a matéria História das Religiões. História das religiões, história das civilizações antigas. E quando nós estudamos civilizações antigas, a gente está estudando a religião delas, tipo Babilônia, Egito. Pô, mano, a gente lembra do que do Egito? A gente lembra da Cleópatra, aquela gostosa, a gente lembra do faraó e a gente lembra de ouro. Não é não? A gente lembra de ouro, lembra lá do Anubis, cabeça, né? O Ra do Yu-Gi-Oh! E por aí vai. Não é disso que a gente lembra dessas bagaças, pô. Então, o que acontece? Quando a gente estuda a história, a gente estuda a história, a gente também estuda a religião. Não é à toa que na faculdade de história você estuda, não são muitas matérias, mas você estuda lá, história das religiões, porque isso impacta em como o indivíduo entende o mundo em volta dele, né? Tanto que eu posso comentar aqui que a visão de um católico e a visão de um protestante sobre o mundo é completamente diferente. Inclusive, a visão de um católico e de um protestante para entender a história também é completamente diversamente diferente. Né? Então, é muito interessante isso. Então, fica complicado eu dizer assim, não, você se formou em história, você é historiador. Mas se você fez uma pós-graduação em ciências da religião, em teologia, alguma coisa relacionada à teologia, você passa a ser um teólogo. Na verdade, teólogo é quem estuda as religiões. Se você tiver uma formação em filosofia, letras português, sociologia, história, e sua área de pesquisa for a religião, automaticamente você se torna um teólogo, porque teologia é estudo das religiões. Ponto. Ah, eu sou um teólogo. Aí você vai escrever sobre uma exegese, um aspecto hermenêutico, a exegese do Evangelho de Mateus, por exemplo. Você vai escrever lá, fazer uma análise do exegese de algum texto de Mateus. Você estará buscando em documentos históricos. Você estará fazendo o passo para a história antiga. Entende? Então, onde a minha pergunta, o que é complicado para mim, é onde termina a teologia, onde começa a história? Onde começa a história e termina a teologia? Nós não tem como definir. Curiosamente, por exemplo, eu terminei de ler agora há pouco esse livro, agora são 10 horas, eu terminei de ler 9 horas da noite esse livro aqui, o SPQR da Mary Bird. Inclusive, em 5 dias,
5 dias? Foi? Em 5 dias eu li metade do livro. A outra metade do livro eu fiquei 3 meses. Esse livro aqui tem um capítulo inteiro só sobre, olha só sobre o cristianismo. E também tem outros capítulos falando do politeísmo. Então, pô, um livro relacionado à história está falando de religião. Entende? Compreende? Então, a pergunta é onde é que termina a história e onde começa a teologia? Onde é que começa a teologia e termina a história? Não tem como. As duas coisas elas andam juntas. A gente tenta compartimentar para facilitar o foco de pesquisa. Assim, quando a gente escolhe uma perícope de um texto bíblico para fazer análise exegética. É a mesma coisa. Para facilitar. Mas é difícil dizer onde termina. Onde termina? Onde começa a teologia e termina a filosofia? É complicado. Então, a questão é, nos dias de hoje, pondo um ponto nessa questão aí e iniciando outra, no mundo de hoje, se você quer ser conhecido como teólogo, forme-se em teologia. Se você quer ser conhecido como historiador, se forme em história e produza coisas relacionadas à história. Por exemplo, uma das coisas desde os meus 12 anos de idade que eu sempre quis fazer da vida era ser historiador. Faculdade de história para ser professor, não é nem historiador, é professor de história. No meio do caminho eu me perdi, me formei primariamente em teologia, né, e, né, acabei vindo para o YouTube aqui. E dentro do YouTube, mesmo que eu não trate de temas nesse canal, eu não trate de temas como política e história em si, do Império Romano, a Síria, a Segunda Guerra Mundial, que eu tenho livros aqui sobre o tema, né, essa parte aqui todinha é sobre história, tá? Isso aqui é praticamente história do Brasil, história geral, isso aqui é só Segunda Guerra Mundial, aqui em cima é só Império Romano e grego, tá? Então, é bem diversificado aqui a minha biblioteca, né? Mas, por mais que neste canal eu não trate, eu tenho um outro canal específico para tratar desses temas, por mais que eu não trate, automaticamente este canal aqui, ele lida diretamente com história. Porque menciono aqui Edward Gibbons, né? Gibbons. Eu tenho um livro aqui em inglês, 2 volumes dele, mas temos ele traduzido em língua portuguesa, como Declínio e Queda do Império Romano. Cara, o livro inteiro é falando da queda do Império Romano e do motivo que o Império Romano caiu. O livro inteiro. Só que, se a gente for falar em pesquisa teológica, o Gibbons ele é praticamente ele é chamado de historiador eclesiástico, junto com Eusébio de Cesareia. Né? Então, quando você pega um Gibbons, Declínio e Queda do Império Romano, você não está só estudando o Império Romano, você está estudando teologia, cristianismo. Ele fala sobre Atanásio, ele fala sobre as diversas discussões teológicas e por aí veio que surgiram ao longo do tempo, os vários grupos que surgiram, né? Até a queda de Constantinopla. Então, a pergunta é, onde termina a história e começa a teologia? Entende? Eu, inclusive, tentando responder um pouco o que o Souza Júnior disse, uma das matérias da Convalidação em Teologia que eu fiz, em 2016, já fazem 9 anos que eu fiz esse curso, eu me lembro que teve um cara que ele foi mencionado como teólogo, mas ele não tinha formação em teologia. Ele era um historiador, mas que por escrever muitas questões relacionadas à teologia, ele é reconhecido entre os teólogos como teólogo, ele é reconhecido como um teólogo. Né? Mas por quê? Por causa da produção daquilo que ele produziu. Vocês me conhecem como teólogo aqui no YouTube. Qualquer pessoa que se lembrar do professor Oclair vai se lembrar o cara que fala de grego, de hebraico, que fala de tradução bíblica, que não sei o quê. Por quê? Por causa daquilo que eu produzo. Né? Inclusive, tenho encontrado dificuldades em produzir material histórico relacionado à história, aos assuntos meus. Tenho falado de muita coisa de história, mas eu tenho achado dificuldade porque eu olho para pessoas que produzem sobre história especificamente, eu tenho sentido dificuldade. Por quê? Eu tenho produzido muito, estudado os últimos 10 anos, 12 anos da minha vida, praticamente foi estudando questões relacionadas à teologia, crítica textual e por aí vai. E isso
me facilitou pro lado para produzir um conteúdo aqui no YouTube, nesse sentido, mas quando eu decidi adentrar a área que eu sempre quis, que é história desde os 12 anos de idade, eu estou tendo um pouquinho de dificuldade. Metodologia, achar tempo para reorganizar os estudos, né, fora os compromissos que eu já tenho com o canal aqui. Então, assim, eu acho que para a gente facilitar essa discussão, Souza, e qualquer pessoa que assiste esse vídeo, é assim: você quer ser conhecido como teólogo? Faça teologia. Você quer ser conhecido como historiador? Faça história. Ah, mas eu posso fazer história e fazer uma pós-graduação em teologia e produzir coisas relacionadas à teologia? Pode. Eu acredito que se você for um bom pesquisador, não vai te atrapalhar em nada. Não vai te atrapalhar em nada. Como eu já disse em vídeos anteriores e aqui, tem coisas que eu explico para vocês aqui que eu aprendi na faculdade de História. E tem coisas que eu explico para vocês aqui que eu aprendi na faculdade de Teologia. Que muitas vezes um historiador e um teólogo, por estudarem coisas, focos diferentes, não bate. Inclusive, imagine eu sentado, ouvindo um professor, numa live, num ao vivo, e o cara falar que todas as traduções em língua portuguesa advêm do latim. Eu, professor de grego, que conhece algumas traduções, uma porrada de tradução bíblica aqui, que conheço a história das traduções, que estudo sobre o tema, ouvi isso de um professor de história. É barra, não é? É barra. Eu vi, por quê? O cara, ele pode ser bom em comentar coisas de história medieval, essas bagaças todas. Só que o cara desconhece o contexto atual das traduções. Então, veja que o historiador, quando ele entra em áreas específicas, como é o caso da teologia, ele vai se complicar. Inclusive, isso não é comum entre as... Dentro da própria teologia, você tem uma dificuldade muito grande, por exemplo, se você pegar, por exemplo, quem mexe com teologia sistemática, que é a grande maioria dos fuleiros de internet aqui, eles têm muita dificuldade de mexer com a exegese. E o cara que trabalha com a exegese em si, que são raríssimos casos aqui, eles dificilmente dialogam com a galera da teologia sistemática. Por que isso acontece? Porque são áreas muito diferentes. Enquanto a teologia sistemática tenta colocar um dogma, tenta filosofar em cima do texto bíblico da fé, tenta explicar e sistematizar a fé, por isso que é chamada teologia sistemática, eles dialogam mais com a filosofia do que com o texto. Você pega o cara que é exegeta, o cara que trabalha com exegese, o cara que trabalha com tradução, com texto bíblico, grego e hebraico, geralmente ele trabalha mais com o texto bíblico em si. Então ele não tem tempo para ficar discutindo questões filosóficas. Pode ver. Procura na minha biblioteca aqui. Se alguma vez eu mencionei, ou se eu citei aqui também, alguma teologia sistemática. Eu nem sei qual a melhor teologia sistemática para você começar. Por quê? Porque dentro da teologia você também tem vários ramos. Né? Você tem aquela galera mais ligada ao pastoral, que é o que acontece aqui muito dentro do YouTube. Você tem uma porrada de nego aqui que se diz pastor, vem no YouTube, começa a gravar vídeo, devocional e tal, e tem gente que acha que todo mundo tem que seguir esse padrão. E não. Então, até dentro da teologia você tem essas divisões que quase não se comunicam entre si. Quando eu digo não se comunicam eu falo a teologia sistemática, eu posso estar cometendo muitos erros. Um cara que mexe com muita teologia sistemática, vir falar de grego, de crítica textual, ele pode estar cometendo muitos erros. Porque ele não estudou com afinco essa área. Entendeu? Então, a mesma coisa acontece com o historiador. Se o historiador se propõe, um cara que passou a faculdade inteira vendo coisas sobre Paulo Freire, Karl Marx e estudando fundamentos filosóficos da educação, e várias matérias várias matérias diversificadas, história das Américas, história da Europa, história do Brasil e por aí vai, vendo várias histórias diversificadas. Ele chega e tenta falar de teologia especificamente, ele vai ter um conhecimento mais raso, a não ser que ele se aplique a conhecer. Só que para isso ele vai ter que perguntar para um teólogo mais experiente para poder direcionar o estudo dele. Aí talvez ele comece a ter bons frutos nesse sentido. Então, assim, eu não acho que um historiador tenha dificuldades de lidar com teologia. Não acho. Inclusive, Eusébio de Cesareia escreve
ele é um historiador eclesiástico, né? Religião e história estão misturadas ali. Edward Gibbons falando sobre o Império Romano, historiador eclesiástico. Então, é aquilo. O cara pode ser um historiador que vai falar de religião, ele vai acertar muita coisa, mas talvez, teologicamente, em algum ponto ele erre, por um ponto de vista mais católico, ou por um ponto de vista mais cético, né, que acontece. Então, pode acontecer isso, ok, né? Ele pode cometer alguns erros, que ele, se ele se refinar, ele vai comentar tão bem quanto qualquer teólogo. E o teólogo, por mais que ele não tenha conhecimento de todas as técnicas, de todas as abordagens historiográficas que se tem, de ferramentas que o historiador tem, ele acaba lidando com algumas delas, que é o estudo das línguas originais, processo de exegese, que faz com que ele, se ele aplicar corretamente, se ele usar do vasto conhecimento relacionado à teologia, ele vai conseguir comentar muito bem historicamente. Você pega, por exemplo, o ramo da arqueologia. Quem manda no ramo da arqueologia praticamente são os religiosos. E por que são praticamente os religiosos? Porque, cara, quem é que está interessado nos destroços de Jerusalém? São os religiosos. Na Grécia, os religiosos. Em Roma, os religiosos. Entendeu? Então isso é muito importante a gente frisar. E é legal, cara. E a mesma coisa entra na literatura. A gente pode embalar nisso, a literatura, a filosofia, né? A literatura, que é letras português, a filosofia, a sociologia, a história, a teologia, elas todas caminham juntos. Não tem como você dissociar uma da outra. Não tem, é muito difícil delimitar isso. Vamos supor, você vai fazer um estudo de literatura, Alto da Barca do Inferno, por exemplo. Alto da Barca do Inferno. É um livro de literatura. Só que você olha lá, você vai ver uma influência de um poeta cristão, católico, em que ele coloca, por exemplo, os judeus. Cara, lê pra você vai rachar o bico. Como é que ele mostra um judeu? Ele mostra o cara, um judeu, entrando na barca, carregando um bode, tentando negociar com o embarcador, cara. Como é que ele retrata os templários como grandes heróis valorosos e tal? Então, o Alto da Barca do Inferno mostra, olha só, um livro de literatura mostra os preconceitos e o ponto de vista religioso, né, os preconceitos religiosos e étnicos das pessoas. Tem um livro aqui que eu quero mostrar para vocês, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Eu acho que eu já posicionei ele. Deixa eu ver se eu já posicionei ele. Aqui. Os Lusíadas. Mano, edição de 79, achei 5 na Feira do Rolo. 5, cara. Camões, os Lusíadas. Cara, você lê isso aqui, é uma mistura de conto épico mencionando os gregos, desbravamento dos mares e cristianismo. Cristianismo católico, mano. Cristianismo católico. Inclusive, quando você começa a ler o livro aqui, tem uma carta da Inquisição permitindo a publicação do livro, né? Alvará Régio. Né? A Ascensão do Santo Ofício, 1572. Ó. Tem autorização do Santo Ofício para poder publicar esse livro. Baita livro. Indico, tá? Indico. Fui ler com 29 anos de idade esse livro, que eu tenho uma edição menor da Martin Claret, só que aí eu acabei conseguindo essa edição maior que apareceu para mim. Caiu na rede é peixe, parceiro. Caiu na rede é peixe. Vou reler essa edição o mais breve possível. Tem que terminar alguns estudos aqui sobre Roma. Então, percebe-se que é difícil você comentar uma coisa sem a outra. Ponto. É claro que o cara que não tem formação em letras português, talvez ele tenha dificuldade em lidar com Camões. Mas, por exemplo, eu fui ler Camões na época que eu estava estudando História do Brasil. Foi, 28 para 29 anos de idade, não me lembro bem exatamente a idade que eu tinha. Eu estava em São José ainda, foi em 2020. Eu estava com 28 anos de idade.
chegou a matéria história do Brasil, o que eu fiz? Fui ler Camões, os Lusíadas. Entendi muita coisa? Porra nenhuma, praticamente. Porra nenhuma. Só que é a época que eu estava tendo maturidade para conseguir pegar uma obra dessa e ler de capa a capa. Literatura. Alguns anos depois, fui me formar em letras, português e inglês. Por culpa do quê? Da Bíblia. Culpa da Bíblia. Por que culpa da Bíblia? Porque estudando a Bíblia, fui estudar grego, hebraico, crítica textual, o que acontece? Eu me deparo com a área da linguística, que é a matéria que estuda a origem das línguas e o desenvolvimento delas. Né? Então, quando eu lidei com a área da linguística, eu falei, opa, vou fazer uma outra faculdade. Que faculdade era mais próxima do que eu trabalho? Não é filosofia. Não é filosofia. É o quê? Letras português e inglês, porque você tem 3 matérias de linguística dentro da faculdade. Fui fazer letras português e inglês. Sou professor de inglês? Não. Não. Falo bem inglês? Nem falo inglês direito. Leio bem inglês? Suficiente para fazer uma pesquisa instrumental. Entende? Mas fiz uma faculdade de letras por conta do estudo bíblico. Por causa de entender mais a Bíblia, de entender mais, de aprender metodologias mais interessantes. Literatura, parça. Literatura. Entende? Então, é difícil dizer onde acaba a história, começa a teologia, onde acaba a teologia, começa a literatura. É difícil. Você tem uma porrada de pessoas que são ateus aí, que não acreditam em Deus e amam estudar a Bíblia. Por quê? Por causa do contexto literário, histórico. Não tô falando desses ateus de internet de merda aí que vive falando asneira. Não tô falando desses imbecis. Tô falando de gente que tá dentro da faculdade, dentro da academia, com mestrado, doutorado. Os caras não têm religião nenhuma, mas fazem uma análise literária dos livros, da Bíblia e bronca. Às vezes seguem um método mais histórico, mais liberal, mas estudam a Bíblia. Por quê? Por causa da importância literária que ela contém. Sem choro, nem vela. Tá? E é isso. Beleza? Tamo junto no campo de batalha. E Deus abençoe vocês. Espero ter respondido. Eu sei que é um tema um pouco mais complicado. Tá? Mas é difícil dizer. É difícil responder. É isso aí. Um abraço e fui.